Olá para você que é fã de esportes, com imagens ali daquele que para mim foi o melhor jogador do Corinthians no jogo, o Carrilho. A gente abre esse linha de passe com a desclassificação. Sim, o Corinthians está eliminado da Libertadores da América, vai jogar a Sul-Americana e o Barcelona avança, mas quase deu, hein? 2-0, o Corinthians precisava pelo menos de 3 gols para levar para os pênaltis. Quase foi possível e o Timão pagou o preço do péssimo primeiro jogo que fez contra o Barcelona. A gente está aqui com o Zupac, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner, o Paulo Calçade também, com você acompanhando a gente, que estava com a nossa transmissão aí do Corinthians. 2-0. A pergunta que fica, Zupa, saiu de cabeça erguida? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Eu não estou ouvindo o estádio, a gente está se ouvindo, mas eu imagino que mais aplausos do que vaias. Acho que pelo que foi o jogo de hoje, o Corinthians sai de cabeça erguida. O Corinthians hoje fez praticamente o que era preciso ser feito. Criou chances, muitas chances no primeiro tempo, fez apenas um gol no final. No segundo tempo criou menos chances, mas jogou em cima o tempo inteiro. O Corinthians teve hoje boa postura, o Corinthians teve hoje alguns bons valores individuais, o Corinthians teve chance, teve volume, foi pra cima, brigou demais, mas é o que você falou, quando a gente usa o chavão, é um confronto de 180 minutos, é porque é. E o Corinthians foi eliminado hoje exclusivamente pelo que não fez no jogo de ida lá em Guayaquil, pelo que não fez como time e pelo que fez como escolha a comissão técnica. De hoje, tirando um ou outro ponto, e acho que a gente tem que falar sobre eles, inclusive sobre o Memphis, mas hoje acho que há pouco para o corintiano reclamar. Hoje é para aplaudir, mas semana passada o Corinthians cavou a sua própria cova na Libertadores. É verdade. 2-0 para o Barcelona, daqui a pouco a gente vai ouvir Ramon Dias, também os atletas, e daqui a pouco a gente vai falar também sobre a final do Campeonato Carioca, primeiro jogo entre Fluminense e Flamengo. Jean Oddi, é isso, cabeça erguida, depois de uma Libertadores muito ruim, um jogo para falar, olha, o Corinthians estreou na Libertadores, mas foi tarde demais, né? É isso. Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu acho que, para mim, assim, o jogo foi mais ou menos o que eu imaginava mesmo, né? O Corinthians superior durante os 90 minutos, um Barcelona muito fechado. Para mim, a escolha do Ramon faz até sentido, e eu tinha falado isso ontem no SPNFC, jamais achei que fosse acontecer, porque o Marra até falando sobre a escalação que para ele seria ideal, que foi justamente a que começou o jogo, eu até brinquei e falei, pode até ser, mas se aos 30 minutos o jogo tiver 0-0, eu mudaria, tiraria um dos volantes... Exatamente aos 30. ...para colocar o Romero. E foi exatamente... Mas parabéns, eu estava do seu lado. É verdade, você estava comigo, é verdade. Verdade. Eu acho que fazia sentido. Eu acho que as escolhas fizeram sentido. Eu acho que o Corinthians fez o jogo que dava para fazer. O cenário mais normal era esse mesmo. Era o Corinthians vencer e não conseguir a vaga. Foi o que aconteceu, mas foi por muito pouco, né? Foi realmente por muito pouco. Eu acho que a gente também tem que falar e vai ter que falar sempre, porque tem acontecido muito com times brasileiros serem eliminados sem os devidos tempos de acréscimo nas partidas, né? Porque a cera na Libertadores, ela é compensado, vale a pena você fazer cera quando você está ganhando o jogo. Acho que poderia ter tido um pouco mais de minutos no segundo tempo, não quer dizer que o Corinthians fosse fazer o gol, mas acho que o Corinthians fez o que eu imaginava mais ou menos que fosse fazer, e para a gente sentir um pouco como mudou completamente o clima, quando o Corinthians perde por 3-0 para o Barcelona, muita gente já falava ou cogitava a possibilidade de troca de comissão técnica. Depois de uma vitória contra o Santos e da vitória hoje contra o Barcelona, do jeito que foi, e com a perspectiva de jogar uma final de Campeonato Paulista diante do Palmeiras, eu acho que ninguém nem cogita essa ideia. Pode ser, como as coisas são muito rápidas no futebol, pode ser, dependendo do que aconteça nas duas finais, que isso mude. Mas hoje não existe nem a possibilidade de se cogitar uma troca de comissão técnica, porque depois do vexame no Equador, o Corinthians fez o que tinha que fazer, eliminou o Santos, ganhou do Barcelona e, claro, não se classificou, como disse o Zupac, pelo fiasco do jogo de ida. Até porque, Calçade, não sei se até pela necessidade do placar, tô pensando aqui, esse foi o melhor jogo do Corinthians no ano? Eu não acho, não. Não? Qual foi? O Corinthians não teve. Então foi o menos ruim? O mata-mata te permite ser desclassificado da Libertadores com uma vitória. Sim. 2-0. Sim. 2-0 num jogo normal, você fala, pô, que jogaço. Tá? O que eu vejo é um Corinthians, primeiro que a gente tá falando de um jogo que ele não é único, ele faz parte
de um outro jogo. Sim. Porque o que move a segunda partida é o resultado do primeiro confronto. E ele leva para o Corinthians uma missão e para o adversário também. O adversário não precisa se preocupar tanto em ganhar o jogo, porque ele está ganhando o jogo. Ele entra em campo com 3-0 no placar. Então, lá no Equador, a quantidade de cruzamentos do Barcelona era imensa, porque é um time que cruza muita bola. Aqui o Barcelona cruzou 7 vezes, acertou só 1. Não precisava, só precisava se defender. O Corinthians vai para 43 cruzamentos. O que é isso? Para mim é um time mal estruturado no ataque. Tudo bem, tem 10 jogadores no interior da área, mas eu vejo falta ao Corinthians uma estrutura ofensiva bem trabalhada. Aí é uma deficiência da comissão técnica. Mas você não acha, só, Calçade, rapidinho, que pelo que estava o cenário do jogo hoje, no fim das contas... Então, acaba... o contexto chamava isso, O Matheus Bidu cruzou umas 15 bolas na cabeça da zaga, dos zagueiros. Esse foi um problema. Porque é uma zaga que não... dificilmente perde. Perdeu no gol do Félix Torres, o duelo por cima. O que eu digo é o seguinte, né? Não classificou, porque foi horrível o primeiro confronto. Né? O segundo é um jogo razoável para bom. Assim, no sentido da vitória. Agora, você tem uma demanda, que é fazer mais um gol. Então, você parte do vestiário com um placar na cabeça. Isso é terrível. Agora, eu não vejo um time jogando bem pelos jogadores que tem. Eu acho que é uma equipe que poderia ser mais bem estruturada dentro de campo, ofensivamente falando. E, às vezes, você vê um time simplificando demais o jogo para quem tem Yuri Alberto, para quem tem Garro, para quem tem Memphis, para quem tem Carrilho. Então, assim, é uma observação. Mas ganhou o jogo e não levou. Por obra do time e da comissão técnica, da forma que jogou no Equador. Exatamente. Vamos ouvir o Garro e também o Romero na saída de campo. Vamos lá. A gente tentou classificar, né? Sabia que ia ser muito difícil, né? Pelo que aconteceu no Equador, né? Eles conseguiram uma vantagem muito grande, mas a gente tentou. Tivemos muitas situações de gol. Mesmo assim, a gente conseguiu um resultado de 2-0, que na Libertadores é muito difícil. A gente sabe que os times de fora jogam contra o tempo, né? Também o juiz também tem seu jogo, mas hicimos de tudo para poder classificar. Infelizmente não alcançou e a gente está fora, né? Continuar. Domingo temos uma final importante e tomara que a gente consiga o campeonato. No, la torcida... Solo tenemos palabras de agradecimiento del apoyo que nos dan. Sentimos una tristeza enorme de no haber podido revertir la situación. Ahora toca mantener la calma, trabajar y prepararnos para la final que tenemos el domingo. Muito bem. Tá aí a gente ouvindo o Garro e também o Romero. Deixa eu acionar o Pascoalzito. Oswaldo Pascoal, sim, direto lá de Itaquera, da Neoquímica Arena, acompanhou o jogo de perto e vamos trocar uma ideia com o Pascoalzito. Seja bem-vindo aqui ao Linha de Passe, meu querido. Olha, vamos tentar entender para que lado a gente vai levar a conversa. Por enquanto, Pascoal, a gente está discutindo aqui se o Corinthians sai de cabeça erguida, como é que foi esse jogo, se foi até a melhor apresentação do Corinthians na temporada. Calçade falou, não teve melhor até agora. Eu falei, será que foi menos ruim? Né? A gente está tentando levar um pouco por esse lado. Teve torcedor ali que aplaudiu. Mas o fato é que o Corinthians está eliminado antes da fase de grupos de Libertadores. A gente sabe como isso pesa para as equipes brasileiras. Tem gente que olha e fala, que decepção. Tem uns que falam em vexame. Como é que dá para avaliar essa eliminação aí com tanta coisa para a gente analisar? Pascoal, tudo bem? Tudo bem, William? Um abraço para os companheiros, boa noite a todos. Eu encaminho mais o meu raciocínio para o que disse o Calçade, né? Eu também não vi o Corinthians hoje fazendo uma partida acima do normal, exorbitante. Eu esperava mais do Corinthians. Eu esperava o Corinthians sufocando o time do Barcelona, dando bote na saída de bola. Algumas coisas me preocupam no Corinthians. O Corinthians tem uma lentidão para sair a bola do campo de defesa para chegar no ataque. Não se utiliza muitas vezes os jogadores que ficam à disposição no ataque. Eu vi o Yuri Alberto umas 3 ou 4 vezes livre de marcação para receber a bola e ninguém consegue enxergar o Yuri Alberto livre de marcação. O Memphis demorou muito tempo para entrar em campo.
Entrar em campo, essa é a palavra. Ele demorou muito para entrar no jogo. Ele foi dar um chute na bola, no gol, a bola passou perto aos 30, 35 minutos da primeira etapa. O Garro foi caindo de produção ao longo do segundo tempo. Por quê? Porque foi cansando, tem um problema do joelho, né? O Romero, que eu esperava muito, também não consegui ver uma grande partida do Romero. A gente vê o Martínez, um esforçado, ele corre para lá, o Carrijo, outro esforçadíssimo, né? E aí a gente vai, depois acaba o jogo com o zagueiro que é o mais alto, né? O Gustavo, vai para dentro da grande área, porque aí vira o que Deus quiser, né? Bola cruzada nada, bola cruzada nada. Eu cheguei até, contei até os 25 cruzamentos. A partir dos 25 eu já perdi a conta. Eu não tenho muita certeza se foram 40, 45, 47, 50 cruzamentos que o Corinthians deu ao longo da partida. Foi uma exorbitância. Isso demonstra claramente que o time não tem estrutura tática suficiente para superar um adversário que vem com uma linha de 4 e uma linha de 5. Enquanto teve 11 jogadores. Quando não teve o jogador teve um expulso, aí o time do Corinthians parece que não encontrava o espaço para jogar, porque o segundo, o técnico da equipe do Barcelona, com as alterações que fez, botou um outro volante, tirou 2 meias, botou um outro volante e mais um zagueiro. E aí a bola cruzada na área, botou um zagueiro mais alto, aí inviabilizou as jogadas do Corinthians. Hoje o Corinthians pode dizer o seguinte, saiu aplaudido pela torcida, não foi uma decepção. Não foi uma decepção. Mas eu fico imaginando, o Corinthians jogou tão mal, mas tão mal, que tomou 3 gols desse time do Barcelona, que não é lá essas coisas todas não. Só tem um jogador bom pela ponta e tal. Não é nada disso. O time do Corinthians se enrolou de tão mal que jogou a partida do Equador. Eu também não vi um espetáculo maravilhoso, o Corinthians dando a vida para ganhar o jogo. Eu vi um jogo bem assim, sabe? Bem querendo, mas chegando, mas não tinha criatividade, os meias não chegavam, o Garro demorou para entrar no jogo, o Memphis demorou muito mais para entrar no jogo. Foi muita dificuldade que o Corinthians teve para criar oportunidades nessa partida contra o Barcelona. Agora, a vitória, o aplauso depois do jogo, tudo isso pode incentivar a torcida e incentivar também os jogadores para a partida diante do Palmeiras. Mas o Corinthians não fez o suficiente, eu imaginava mais. A sequência acaba sendo mais importante mesmo para a decisão contra o Palmeiras, né, Birner? Porque, assim, vamos lá, venceu o Santos, conseguiu a classificação, vence o Barcelona, fica por um gol, vai lá, tenta dar conta, um time que a gente viu pelo menos em termos de entrega, né, que essas coisas são meio subjetivas, mas assim, em termos de entrega, postura foi diferente, foi outro completamente diferente. O Pascoal tá destacando aí que tomou 3 gols desse time do Barcelona. O Corinthians tomou 3 gols no CV. Então, o jogo melhor hoje do que contra o CV, comparando os 2 jogos dentro de casa. Né? A questão é a seguinte, Birna, para a gente analisar. Claro que olhando para frente, é o 2-0, é a classificação no Campeonato Paulista, é a decisão com o Palmeiras, vai decidir em casa, tem um outro clima, é importante e tal. Mas se a gente pegar puramente a participação do Corinthians na Libertadores, exceção feita esse jogo, foi uma decepção. Foi um futebol muito ruim. Fiasco. E que assim, o Calçade até falou assim, não vi jogo bom, né, do Corinthians ainda esse ano. É que esse jogo, pelo que foi, ele acaba, por uma carência, você acaba olhando e falando assim, até o Corinthians hoje até jogou direito, ele jogou bem e tal, foi lá, quase conseguiu o resultado. Mas a participação do Corinthians na Libertadores, considerando os 4 jogos, uma decepção, Birner. Eu queria te ouvir sobre isso. Tudo bem, William? Tudo bem. Boa noite para você, Jean, Zupac, Calçade, Oswaldo Pascoal, as fãs e as fãs do esporte. Eu vou muito na linha do que disseram o Calçade e o Pascoal. Eu achei a atuação razoável, pouco criativa. Não adianta exaltar o empenho, porque é o mínimo. Mas não é o mínimo. Mas não estava rolando essa postura, mas aí é o fim, tem um limite, né? Não estava rolando. Né? Perto de Guayaquil. Não, é o mínimo. Eu acho que tem muitos erros de ideias de jogo que não funcionaram e de escalação. Por exemplo, o melhor jogador da partida de hoje e o melhor jogador do Corinthians na temporada até agora é o Carrilho. Sem dúvida. Aí ele não jogou. Não jogou o primeiro tempo no jogo de ida. Né? Você tira o melhor jogador do time para montar um meio-campo frágil no jogo que você vai ser atacado. Hoje, eu acho que muito do que o Corinthians conseguiu ter de volume de jogo, mesmo que um volume meio lento, tem a ver com o que o Barcelona não quis fazer. O Corinthians, o torcedor fala, a gente fala, todo mundo sabe, tem dificuldades de marcação, principalmente pelos lados, por causa do 4-3-1-2, e o Garro não está no seu melhor momento, e o Memphis até agora
né? Yuri é um jogador muito sobre isso, raçudo, vamos falar sobre isso. Vamos falar. Muito raçudo, um jogador que se dedica bastante, que respeita a camisa, mas a bola precisa chegar, sabe? Aí os outros dois não estão funcionando muito bem, e lá atrás a coisa não caminha muito bem. Hoje o Barcelona não quis explorar esse defeito do Corinthians. O Barcelona, como disse o Calçade no comentário de abertura, é um mata-mata. O primeiro jogo tem um contexto e o segundo jogo é condicionado ao que aconteceu. E o Barcelona, para mim, se condicionou em excesso. Porque se o Barcelona atacasse o Corinthians em algum momento, ele poderia incomodar. Eu também acreditei que a vantagem o faria ter essa... Porque é um time que... Isso aqui é o 5º jogo. Acho que os últimos 17, o Corinthians não tomou gol, porque o Corinthians ele toma quase todos os jogos. Sim. Então, assim, se você ataca porque você é dono de uma vantagem tão grande, você pode atacar. Sim. E ele não atacou, depois teve um jogador expulso e as coisas não O mudaram. Barcelona optou pelo seguinte, não, eu tô com 3-0, não preciso me abrir. Tomei um, eu não preciso me abrir ainda. Tomei 2, eu não também preciso me uma abrir ainda. possibilidade. Então, eu não acho, 3 a 0 eu dá. não acho sinceramente que seja um problema a escolha do Barcelona diante dos 3-0. Porque, não é. de fato, se você se fecha do jeito que o time se fechou, para você tomar pelo menos 3 gols, Nossa, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. O Então, Barcelona fez quase o que o Corinthians fez semana passada. O Corinthians foi ao Equador para se fechar, para não perder. Perdeu. É, O Barcelona então, só hoje que- se fechou para se defender. É que E por um limite, e por um lance mais agudo, um pouco mais, um pouco menos. Que havia algumas quase bolas de perdeu sua contra-ataque vantagem. que o Barcelona nem acelerava a jogada. não, no primeiro tempo. primeiro No tempo, segundo, sim. até a expulsão, aí o Barcelona estava jogando pouquinho mais, mais. sim. Estava saindo E voltou um pouco mais. melhor do que o primeiro Voltou melhor. tempo. E aí acho que a expulsão acaba sendo determinante para que a pressão final seja o que foi. Agora, eu entendo as críticas de vocês, sobretudo as que foram feitas em relação ao primeiro jogo. Porque eu acho que o primeiro jogo, que foi de fato um fiasco, que foi uma porcaria, que foi tudo que a gente falou na quarta-feira passada... Os 3 jogos da Libertadores, essa é a questão. Não, tudo bem, mas a minha questão é que o primeiro jogo, o que houve na semana passada, condiciona esse contexto, que gera esse contexto para esse jogo de hoje. E o contexto do jogo de hoje, eu não acho que permitia ao Corinthians fazer muito mais do que ele fez. Porque a gente sabia que contra um time com 11 fechados na área, 44 cruzamentos, é um absurdo? É um absurdo. Mas se você for ver na Premier League, quando times menores jogam contra o Manchester City, contra o Liverpool, vai ver o número de cruzamentos dessas equipes. Porque é uma das alternativas que você tem quando você joga com um time do jeito que o Barcelona jogou. Então, assim, eu não vejo grandes problemas na atuação do Corinthians hoje. O problema foi todo na semana passada, e o problema da semana passada, a atuação terrível e o resultado terrível, condicionaram completamente esse jogo. Não só a postura do Barcelona, mas como o Corinthians hoje foi um time afobado, muito afobado. Normal. Normal para um Porque time que também- perder, porque você joga Parte do contra o contexto resto. também. Uma coisa é você ser superior, botar a bola no chão e construir uma vantagem de 3-0 sobre quem é inferior a você. Outra coisa é você jogar com a faca no pescoço e o relógio comendo solto. E hoje era essa circunstância, e é claro que isso atrapalhou o Corinthians também. Eu acho que tem a ver muito com o que tem sido a temporada, né, depois das férias dos jogadores, porque quando o time vai confiante e as coisas estão acontecendo, numa situação dessa, o time sabe o que fazer. Então o Corinthians começa aí aquela coisa, toca a bola, não tem nem problema com os cruzamentos também, se houver mais alternativas de jogo. Cruza a bola, não sei o quê, Foram passa... cruzamentos e chutes de longa distância Isso. também. 25 Foram várias finalizações. finalizações de longe. E eu acho que compensava testar o goleiro mesmo. Passa pelo lado do jogador, aí ele tenta dar um driblinho, fazer o cruzamento, assim, aquela coisa se repete, se repete. Quando as coisas não vão acontecendo, o time vai ficando afobado. Porque elas não vêm acontecendo desde quando a temporada começou. Sim. Na construção. Né? E os jogadores, por mais que alguns resultados tenham sido bons e o time, no final das contas, até agora perdeu 2 partidas, né? É isso, a maioria dele perdeu São Paulo e Barcelona. Estou perdendo só 2 jogos. Os jogadores sabem que é preciso fazer mais. Porque o jogador não vai falar isso, mas ele sabe quando o time está jogando bem. Ele sabe quando o time perde e joga bem. E ele sabe quando o time está jogando futebol razoável e não consegue... Birner, que time, além do Flamengo, foi classificado como um time que está jogando bem, que está voando? Eu acho que nesse momento o Flamengo é o Atlético. E o Internacional. E o Inter também está crescendo. O Atlético, de fato, acho que mais recentemente, mas o próprio Inter também. Então, assim, eu acho que nesse momento da Bem temporada... menos testado do que... Sabe o que é mais frustrante, Jean? É que o Barcelona tem um bom time. Bom, assim, não vou encher o papo. Bom. O corintiano vê o jogo de hoje e sabe que o futebol razoável em 2 jogos era o suficiente para se classificar.
Porque individualmente não são equipes comparáveis. Isso, mas isso deve ser muito mas frustrante. não é hoje. É isso. Não sabe jogar bem. A questão é que não é hoje. Não tá hoje, é isso. A questão é o que foi o último jogo. Não, foram 3 jogos, porque o jogo contra a Universidade Central foi uma vez e o jogo contra o Barcelona em Guayaquil não podia 4 jogos na Dois Libertadores. avisos. Eu sei, Três horrorosos. a gente tá Mas a eliminação passou por um. Isso, não exato. passou pelos jogos, passou por um. Exatamente. É, e isso de que eu fato, acho. o time na temporada, em termos de rendimento, ele está substancialmente abaixo do que foi ano passado. E é evidente que uma eliminação na Libertadores nessa fase para o Corinthians, ela é muito frustrante. Embora o Corinthians, como instituição, tenha uma relação muito complexa com a Libertadores, o Corinthians não consegue se colocar na Libertadores com o tamanho que tem no futebol brasileiro, não é compatível. O que o Corinthians é na Libertadores não é compatível com o tamanho que o Corinthians tem no Brasil, e é evidente que essa eliminação ela é muito frustrante sem nem chegar à fase de grupos, ter que encarar a Sul-Americana outra vez, mas acho que passa muito pouco por hoje. Acho que hoje é o reflexo da semana passada. E ainda assim, com todas as dificuldades que o Corinthians tem, que o jogo impôs, o Corinthians ficou muito perto de levar o jogo para os pênaltis. Não, podia ter eu acho que levado. o que dava para fazer hoje praticamente foi feito. Esse é o meu ponto. Eu acho que hoje, eu entendo que cabem críticas ao time do Corinthians, que você pode até olhar para a temporada do Corinthians, para esse começo de temporada, que é pouco significativa também, porque eu sempre digo, né? Os times fazem escolhas durante os campeonatos estaduais que não são escolhas para ter os melhores resultados na fase de grupos. Agora, é claro, o Corinthians vai jogar 2 finais contra o Palmeiras e ali vai fazer todo o possível para vencer. Mas em vários dos jogos que o Corinthians disputou no estadual, ele não estava jogando para ter o melhor resultado naquele jogo. Ele estava, a exemplo do que fez o Palmeiras, a exemplo do que fez... Se preparando para esses jogos. Se preparando para esses jogos. Então, acho que assim, você pode dizer que, ok, a temporada do Corinthians deixa a desejar, porque nos jogos que eram os mais importantes, de maneira geral, ele não fez o que tinha que fazer. Mas assim, se a gente começa o programa falando do jogo de hoje especificamente, eu sinceramente não consigo ver, pelo contexto que tinha sido criado, muito mais do que ele pudesse fazer. Mas você não achou que a atuação foi razoável? Mas é que não dava para ser uma atuação maravilhosa. Boa. O Corinthians não ia Boa. ter. Boa. Eu acho boa e não acho que dava para ter uma atuação espetacular, brilhante, querer triangulações, querer movimentações, tal, contra um time que jogou do jeito que jogou. Então acho que hoje o Corinthians se meteu numa enrascada pelo fiasco da semana passada. Falar que uma vitória por 2-0 é ruim, seja um negócio esquisito mesmo. Ele ganhou o jogo num campeonato Não foi ameaçado. não de mata-mata. Se ele jogar assim, a maioria dos jogos ele disputa o título. O que ele está dizendo é o seguinte: hoje tinha um jogo que são 2 momentos, né? Se o Corinthians se preparou ao longo da temporada para esses jogos, ele fez 4 na Libertadores, 3 abaixo da crítica. Não funcionou. Exatamente. Não funcionou. Então ele se preparou para 4 da Libertadores, 3 foram horrorosos. Porque se não fosse esses jogos, a temporada era boa. Porque aí tem um empate com o Palmeiras, 2 vitórias sobre o Santos e uma derrota para o São Paulo. Dos jogos que importam, assim, que vocês são grandes. Então, se o time ganhou 2-0, é um horror? Não. Ganhou 2-0 contra o time, para mim, que é de razoável para baixo. É que ele não alcançou o placar desejado. Então você fala, bom, jogou um grande futebol, não alcançou o placar desejado. Não é o caso. Ele jogou um futebol para fazer 2 gols e estava revendo essa jogada. Ele fez o futebol necessário para 2 gols, perfeito. Agora, falando da temporada e do ano passado também, inclusive do ano passado, o que eu vejo? Eu vejo um treinador, uma comissão técnica, porque não é um treinador, é ele, o filho, e às vezes é difícil saber quem é o treinador mesmo, porque o Emiliano não existe um auxiliar do tamanho do Emiliano, porque ele é quase maior que eu. São 2 treinadores. 2 treinadores, né? 2 treinadores. Como esses caras estruturam o time com os jogadores que ele tem? O que eu vejo é a evolução do Corinthians desde o ano passado, ela se deu pela qualidade de alguns jogadores. De alguns jogadores. Você recebe o Memphis, põe do lado do Yuri Alberto, o Yuri Alberto vai melhorar consideravelmente. O Memphis é um grande jogador, o Garro também melhora e melhora os outros 2. O Carrillo foi uma grande contratação, é mérito dele, foi buscar lá na Arábia Saudita, escondido. O time cresceu em função, minha visão, das suas individualidades. Agora, como estruturá-las para tirar o máximo, além da individualidade, adicionar
traço do coletivo para potencializá-las ainda mais? Isso eu não vejo. Sim. Então, quando você fica só na individualidade, isso tem um limite, muito claro. Tem dia que não vai dar. E hoje é um time que eu vi mais no sufoco, na afobação, do que num jogo muito bem estruturado. Deixa eu acionar o Pascoal também, que daqui a pouquinho a gente vai ter que liberá-lo quando chegar o Ramon e tal, liberar o Pascoal. Mas eu quero ouvir, enquanto isso, queria ouvir o teu pitaco aqui sobre a nossa conversa, mas assim, Pascoal, a gente estava falando aqui sobre reação da torcida, você estava no estádio, né? Como é que foi a reação do torcedor no final do jogo? Bom, primeiro que o torcedor aplaudiu quando terminou a partida e eu achei muito positivo isso, né? Que o torcedor reconheceu o esforço, né? Eu acho que não reconheceu um bom futebol. Ele reconheceu o esforço do time. O time teve muita força. Aliás, eu acho que não falta. Às vezes o torcedor fala, não, tem que ter garra. Não é isso que falta para o time do Corinthians. O time é esforçado. O time se dedica. A gente vê o time muito dedicado dentro de campo, né? O Carrillo e o Ramírez, eles correm o tempo todo. É um negócio impressionante que esses caras fazem com a camisa do Corinthians. O Memphis ainda está um pouco distante disso. Eu só quero fazer um recorte, se você me permitir, o William, seus companheiros também, o recorte da Libertadores do Corinthians. O recorte da Libertadores do Corinthians é muito ruim. É muito ruim. O Corinthians jogou 2 partidas contra o time da Venezuela, o UCV, que, confesso para você, a UCV não joga a Série B do Campeonato Brasileiro. Não joga a A2 do Campeonato Paulista, com todo respeito ao futebol venezuelano. E vai jogar contra o Barcelona. O jogo, vendo o jogo hoje, vendo aqui o jogo do Corinthians hoje contra o Barcelona de Guayaquil, eu tô dando até crédito para a equipe do Barcelona no jogo em casa, porque o Corinthians fez um jogo horroroso. Hoje jogou bem mais ou menos. Né, como diria meu avô Pascoal, bem cozi, não foi um jogo bom. O Corinthians não fez um jogo como o Corinthians. O Corinthians não fez um jogo como na temporada passada, quando teve aquela arrancada para sair da zona do rebaixamento. O Corinthians não fez um jogo que arranca suspiro do torcedor. Aliás, o torcedor do Corinthians não teve suspiros ao longo da partida, a não ser em um momento ou outro, né? Porque faltou principalmente qualidade na armação das jogadas, principalmente definição das jogadas, articulação de meio campo. Eu concordo com o Vitor quando ele diz que o Corinthians precisa melhorar o sentido coletivo e que o treinador tem uma participação direta nisso, como disse o Calçade, né? Tem participação direta nisso. O time do Corinthians vai jogar sempre no mesmo tom, sempre da mesma maneira, vai esperar que o Romero entre jogando na arena e consiga fazer o gol, porque ele na arena tem o perfume que a bola gosta, mas não é todo dia que vai ter, não é todo dia que vai acontecer. Eu sei que o torcedor do Corinthians sai decepcionado com a não classificação para a Libertadores da América, mas sai pelo menos otimista dizendo, poxa, se o time jogar assim contra o Palmeiras, acho que dá para segurar o time do Palmeiras lá. E esse acho que dá para segurar é que me preocupa, porque o Corinthians tinha que jogar com o Palmeiras em qualquer situação, olho no olho, jogando na bola para tentar ganhar do Palmeiras, seja a partida no Allianz ou seja a partida aqui na Neoquímica. O Corinthians tem potencial, tem jogadores para jogar olhando para o Palmeiras da mesma forma, com a mesma proporção. O que eu vi aqui hoje foi um time esforçado, valente, determinado, mas muito mal orientado. Eu sou obrigado a concordar com os companheiros a respeito disso. Faltou para o Corinthians aquilo que o Corinthians tem de melhor, aquela pegada, aquele chegada no, né? Saber que o Corinthians, o torcedor tem aquele otimismo, sabe que o time vai dar o bote e vai conseguir alguma coisa. A gente não viu isso hoje. Tem muito esforço, muito empenho, mas às vezes falta ou qualidade, ou organização, ou um pouquinho mais de tranquilidade na hora da definição. Tem muita coisa faltando para o time do Corinthians na Libertadores. Só o recorte da Libertadores, porque eu sei que no Campeonato Paulista a coisa pode ser completamente diferente já nessa primeira final do próximo domingo, não é? Mas legal isso aí que você levantou, Pascoal, que eu queria abordar com o pessoal, é isso aí. Onde é que está o problema? Zupa que gosta muito de cozinhar, está o problema nessa receita? Qual é o ingrediente que não está dando certo? Onde é que a coisa está destoando, está desandando esse bolo aí? Porque, assim, vamos lá, o Pascoal fala do recorte da Libertadores. Sim. É verdade, o recorte da Libertadores é muito ruim. No Paulista ele está na decisão, mas vamos lá, jogo contra o Santos, o Corinthians fez muito esforço. Se pega um time mais ligado do outro lado, o Corinthians poderia estar fora da final do Paulista, né?
E aí faltou Neymar e tal, foi uma série de coisas. Mas assim, não foi um bom jogo do Corinthians. Perde o clássico para o São Paulo, aí a gente chega nos jogos mais pesados. Empatou com o Palmeiras, teve o pênalti contra no final do jogo, que o Estevão desperdiçou. A partida ok contra o Santos na primeira fase também. O Corinthians, nos jogos mais importantes, aí quando a gente fala que a UCV é uma equipe que não joga nem Série B do Campeonato Brasileiro, talvez não jogasse nem a Série C, não joga. Mas era um jogo importante, porque era um jogo de Libertadores classificatório. Então a gente vai colocar como um jogo num outro patamar. Tá? Um adversário muito fraco, mas um jogo num outro patamar. E o Corinthians não deu respostas. Se a gente olhar o time do Corinthians... Gente, para falar, o time do Corinthians é um time esforçado. Gente, esforçado é um time cheio de limitações técnicas, jogadores nota 5, nota 5,5, 6 no lampejo, e você tem um esforço ali, você se supera. O Corinthians tem jogadores que têm uma graduação muito maior do que essas aqui. Falar de Yuri Alberto, falar de Memphis, falar de Garro, falar do Carrilho, o próprio Martínez, seu goleiro, tem questões na defesa e tal. O Thales, né? O próprio Romero é um jogador importante, enfim. Onde é que está o problema? Porque individualmente eu olho e falo, poxa, tinha time para ir longe na Libertadores. Individualmente, a gente pode olhar para os diferentes estágios de cada jogador, né? O Garro, especialmente. Mano, hoje, eu acho que ele tenha feito dos seus melhores jogos da temporada. Não teve consistência o tempo inteiro, mas ele foi um cara que ele chamou o jogo que o Memphis não chamou. O Garro chamou o jogo que o Memphis não chamou. Individualmente, existem um ou outro ponto de diferença de estágio. Mas acho que assim, a diferença principal que eu vejo do ano passado para esse ano, no ano passado, o Ramon chegou com o Emiliano, os reforços chegaram, e o principal mérito deles foi conseguir encaixar taticamente a equipe no modelo que favorecesse os principais jogadores da equipe. O modelo favoreceu o Garro, favoreceu o Memphis, favoreceu o Yuri. A partir daí, o Corinthians foi numa consistência. O Corinthians foi crescendo jogo a jogo, os jogadores foram no embalo, aquilo foi suficiente para dar ao Corinthians a campanha espetacular, se não foi melhor que o Botafogo, desde que o Ramon Dias assumiu. Veio esse ano, e o que se esperava era que o Corinthians desse do ponto de vista tático, a gente falou isso aqui semana passada, um passo a mais, evoluísse mais, até porque os adversários já sabem como joga o Corinthians. E o Corinthians não consegue, o Corinthians tenta jogar basicamente da mesma forma, e não vem conseguindo. Então, taticamente, o time não deu passos adiante, individualmente, os jogadores não estão no mesmo estágio, e aos poucos as coisas vão se repetindo, a coisa vai ficando mais manjado, mais previsível. Quando você olha o trabalho como um todo, o trabalho é muito bom. Como um todo, né? Em termos de regularidade, desde que o Ramon Dias assumiu, o Corinthians tem basicamente o melhor aproveitamento dos campeonatos que disputa em termos de regularidade. Foi o segundo melhor do Campeonato Brasileiro que disputou com o Ramon, é o melhor do Campeonato Paulista. O GE soltou ontem uma matéria interessante, o aproveitamento do Ramon Dias, dos últimos, acho que dos técnicos do século, só perde para Tite e Carille. É um aproveitamento de fato muito bom. E com 50 jogos, poucos técnicos bateram 50 jogos no Corinthians, porque os técnicos não duram. Então, assim, em termos de aproveitamento, em termos de consistência, em termos de longo prazo, o trabalho é favorável ao Ramon. O Corinthians perde muito pouco. Mas aí a gente volta para os jogos cruciais. E nos jogos cruciais, o Corinthians tem deixado muito a desejar. E aí eu me pego, às vezes, na dúvida. Qual é o melhor recorte para a gente classificar o trabalho do Ramon Dias? O que é o trabalho como um todo ou o comportamento do Corinthians nos principais jogos? O trabalho como um todo vale quando a gente avalia pontos corridos. Mas agora isso que eu ia falar, assim, eu acho que agora... A condição que ele assumiu ainda, né? Foi você mesmo que falou isso, né, Zupa, das metas do Ramon numa outra... Que acho que é muito interessante, não tem o que discutir em relação às metas, o que ele tinha que fazer... Que ele cumpriu. Agora temos um problema. Você tem a discussão da Libertadores, até porque os adversários não eram dos mais duros. Agora, embora possa levar o time a ser campeão de novo depois de 6 temporadas. Sim, da Sul-Americana ou do Paulista agora. Eu sei, mas eu digo, o próprio Sul-Americana tem essa questão também. Sim. Agora, o que eu acho essa discussão sobre os jogos grandes, os jogos pequenos, onde responde, onde não responde, acabou hoje. Acabou hoje não, na verdade acabou na fase de grupos do Campeonato Paulista, porque agora todo jogo tem um peso enorme para o Corinthians, todo jogo. Não tem mais jogo pequeno, você tem 2 finais de campeonato estadual contra o Palmeiras e você começa um campeonato brasileiro por pontos corridos. O que eu quero dizer com isso? Uma sequência de 10 jogos daqui para frente certamente vai determinar, acho que não só a capacidade, como a gente vai poder classificar e adjetivar de fato o trabalho do Ramon, porque tem
esse dilema, né, que o Zupa acabou de trazer. Mas em 10 jogos agora daqui para frente, se é que ele vai chegar a 10 jogos, porque a gente sabe como as coisas funcionam, mas você vai poder adjetivar com muito mais facilidade. Porque não vai ter aquela coisa de dizer, mas nos jogos bons foi isso, nos jogos pouco importantes foi aquilo, mas será que ele estava testando, será que ele estava experimentando? Não, agora todo jogo vale e para todo jogo ele vai carecer de resultado. Liberar o Pascoal, gente. Vamos lá, a diferença do melhor momento dele, que foi o brasileiro, aquela reta do brasileiro, para agora, é que o início de ano é um negócio muito triste. Então isso vale para qualquer treinador. Sei que alguns estão fora disso. A gente sempre olha para a exceção e não para a regra. Então é fácil olhar para o Flamengo e tentar replicar um Flamengo em todos os outros. Por que não joga como o Flamengo? Não dá. Porque aquele momento ele só tinha... Ele decola, assim, a Sul-Americana ficou para trás, não havia mais nada para competir com o brasileiro. Era um único objetivo, uma única competição, com intervalos não tão horrorosos como agora. Agora não tem. Quando tiver intervalo, isso é um drama, né? Aí para a data FIFA, legal, mas pode perder o jogador. E vem o Mundial, aí você não faz nada. Você vai fazer a pré-temporada no meio do ano. Só que agora, você te cobra. Se você entra ou não na Libertadores, se você vai ganhar ou não o estadual, porque ele chegou na final, e tem um início de brasileiro. Então, essa combinação de várias competições sul-americanas. Exatamente. Onde eu acho que ele vai combinação, assim, é muito difícil garantir que vai levar o Corinthians para aquela mesma ideia de sucesso do ano passado. E tem uma diferença do ano passado para cá, que ano passado ainda era começo de trabalho dele. E o Ramon é um cara, e a gente viu isso no Vasco e vê isso no Corinthians, de impacto, que trabalha muito no impacto, na injeção, na motivação. Eu ouvi já de jogador que ele é um cara que fala muito, tem que ganhar os duelos. O que ele mais fala é tem que ganhar os duelos. O Vasco desidratou, Com o passar do tempo, é natural que isso tenha menos impacto nos jogadores e que se espere mais que a diferença venha no aspecto tático. E ele, taticamente, ele e o Emiliano, taticamente, não é que eles não mexem, eles são interventores taticamente. Hoje mesmo você viu isso eles trocam vezes. o sistema, não se furtam a trocar sistema toda hora. Mas o repertório tático dado ao time, ele é menor do que a injeção de caráter que eles Uma coisa, o Pascoal tá aí. Uma coisa é fazer as escolhas e trocar. É isso. A outra é melhorar. Exato. Perfeito, perfeito.